Olá, seja bem-vindo em mais um No Ar com Pedro Janot. Nosso entrevistado hoje, Rodrigo Lang, um multiempreendedor em educação, em conhecimento da mente. Tudo bom, Janot? Primeiro, obrigado aí pelo seu convite. É um prazer estar falando com você aqui hoje. Espero que a gente possa discutir e acrescentar bastante conteúdo a quem está nos ouvindo. Obrigado mais uma vez, Janot. Ô, Rodrigo, é intrigante olhar o seu currículo. Você está sempre ligado à educação, a conhecimento. Fala como tudo isso começou, como é que essa ebulição aconteceu e os caminhos que você foi criando. Legal. Então, vou contar um pouquinho da minha história. Eu sempre costumo falar, inclusive eu fiz um post há alguns minutos atrás falando disso, né? Ontem, a gente está gravando hoje, segunda-feira, ontem foi a final da Fórmula 1, eu sou um grande fã de Fórmula 1, acho que vocês podem observar aqui atrás. E ontem o Max Verstappen venceu no final por um golpezinho aí de sorte, um acidentezinho que teve no final. E eu sempre falo que a junção na verdade, a sorte é uma junção de competência com oportunidade, né? Você está preparado quando as oportunidades aparecem. Na verdade, a minha vida é uma sucessão de sortes, eventos aleatórios que levaram a conclusões e resultados interessantes. Falando um pouquinho aqui da minha história, eu fui fundador do IEG, Instituto de Engenharia de Gestão, isso há 15 anos atrás, e a gente deu sorte, mais uma vez, de juntar um grupo empresarial que cresceu muito, tá? Que era o Grupo Visagem. A gente fez uma junção das duas empresas. A gente começou com o Instituto Visagem, depois a gente virou novamente IEG, de forma separada. A gente percorreu esse caminho junto durante 8 anos. Tá? Nesses 8 anos eu tive a oportunidade de trabalhar muito com consultoria, direto com consultoria em gestão interina, uma coisa que eu gostava muito, de assumir áreas, assumir frentes nas empresas, nas organizações, em todos os setores, desde financeiro até RH. Então, isso dá para a gente uma bagagem muito boa. Até que eu brinco que eu fiz um projeto na África. Tá? Foi a segunda sorte na minha vida fazer esse projeto na África. Passei 6 meses já morando na África, desde o que eu falo que é a zona sul da África, né? A África do Sul, até uma região bastante pobre, bastante carente da África. Aí a gente fala de Simandu, a gente fala de Guiné, a gente fala um pouquinho de Angola, algumas regiões de Moçambique. E nesse momento na África, eu vi que eu não estava percorrendo meus sonhos. Parece besteira, mas dá aquele insight, falo, cara, tem tanta gente percorrendo os sonhos e eu estou desenvolvendo uma carreira só pensando em retorno financeiro. Por que não eu vou, a partir de agora, percorrer meus sonhos? Não é tarde para isso, ao contrário, está cedo. Eu aqui na África, né, literalmente, eu uso dizer o seguinte: como é que está o dia hoje? Eu falo, está uma África, e você lá na África perdido no seu sonho de ganhar dinheiro. Exatamente. E aí, cara, tive várias experiências na África que me levou a pensar nisso. Uma eu me lembro até hoje, eu tenho uma peça de xadrez que eu sempre ando com ela, por acaso não está aqui comigo hoje, mas, cara, eu jogava de noite xadrez com um garotinho que tinha 5 anos de idade, 6 anos de idade, sei lá, esse garoto. Ele estava começando a aprender xadrez, ele falou que o sonho dele era ser um jogador de xadrez profissional. Eu falei, cara, muita gente com tão pouco percorrendo sonhos, por que a gente com uma condição boa, com uma base boa, a gente não persegue nossos sonhos, a gente acaba sendo muito viesado por decisões financeiras. E aí eu voltei para o Brasil decidido a percorrer meu sonho, tá? Encontrar meu sonho, na verdade. E eu falei, faz parte disso sair do mercado de consultoria. E aí, assim que eu voltei para o Brasil, Janot, a primeira coisa que eu fiz foi pedir demissão da minha empresa. Tá? E foi o primeiro momento que eu vi que era difícil você sair de uma sociedade. Eu percebi que era quase impossível eu sair daquela sociedade como estava desenhada na época. E aí um cara, que era um conselheiro meu, que era um executivo até do setor de educação, falou, por que você não faz o seguinte? Em vez de você sair da empresa, por que você não desenha algo dentro da empresa que você acredite?
E aí eu comecei a refletir sobre o que eu acreditava. Eu acreditava muito, sempre fui muito crítico ao setor de educação. E aí eu resolvi montar o IEG Escola de Negócios, dentro do IEG ainda. E em 2 anos a gente cresceu muito, a gente se tornou a segunda maior escola de negócios independente do país. Escola de negócios independente é aquela que não está vinculada a nenhuma universidade de graduação. E, cara, chegou uma hora que eu vi que esbarrava num segundo problema. Falei, beleza, eu estou conseguindo atingir muita gente, mas para crescer, o IEG Escola de Negócios era uma escola física, né? Para crescer, eu preciso crescer em tijolo. Eu preciso abrir mais prédios. Cara, a gente tinha um prédio aqui em Botafogo, no Rio de Janeiro, um andar inteiro na Savassi, um andar em Goiás, um andar no sul do país, em Maringá. E a gente falou, cara, eu virei de educador, que eu gostaria de ser, eu virei quase um síndico de prédio. A minha função era administrar prédios e fazer aquele prédio estar sempre cheio. E eu não tinha tempo para olhar para a educação em si. Eu falei, cara, tá na hora de sair do negócio e tentar remodelar ele. E aí até quem me ajudou na época foi muito seu sócio, Rodrigo, né? Ele me ajudou a como eu executar a venda desse negócio, da época do IEG, consegui executar a venda, e aí me capitalizei. Quando eu me capitalizei, eu falei, cara, eu quero largar um pouquinho a carreira de executivo e passar a atuar somente como investidor, fomentando empresas que eu acredito. E eu escolhi 2 setores que eu acredito muito. O setor de educação, hoje em dia eu invisto em 4 empresas de educação, e o setor de saúde, hoje em dia eu invisto em 3 empresas do setor de saúde, todas de capital fechado, que a gente está falando, né? Mas como a gente é um vício nosso, eu acho que você sabe melhor do que eu, Janô, se a sua estrada é mais longa que a minha, a gente acaba sempre parando no cargo executivo novamente, né? Então hoje eu estou mergulhado dentro do BBI, então hoje eu me divido entre 2 países. Antes da pandemia eu passava 3 meses aqui, 3 meses nos Estados Unidos. Sou o responsável, o sócio responsável do BBI pela expansão de novos produtos e pela expansão comercial. E a gente tem como meta hoje ser a principal centro de educação em competências comportamentais. É uma característica interessante. Por que competências comportamentais? Eu falo que a faculdade, a educação de negócios, ela está sempre um passo atrás. E a gente precisa estar um passo à frente. Não, 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 não. Sempre um passo atrás, você está equivocado. 4 passos atrás. Exatamente. Porque é muito. As coisas sempre andaram muito na frente de tudo isso, do mundo de verdade. Fico muito feliz com esse seu comentário, porque cara, essa sempre foi a minha percepção. A grande escola acabou sendo as empresas, né? E a escola de negócio sempre corria muito atrás, ficava 10 anos, 20 anos atrás. Então, o nosso foco é trazer uma discussão de altíssimo nível e fazer um exercício muito forte, que pouca gente fala, de futurologia. Tá? Então, eu sempre brinco, eu tenho uma comunidade de alunos hoje, que a comunidade se chama Comunidade 2025. Então, o intuito da Comunidade 2025, por exemplo, é discutir o 2025. Eu quero discutir temas de 2025, porque, desculpa, os temas de 2021, temas de 2020... É sobrevivência. Não, e é sobrevivência. Exatamente. Então, assim, a gente precisa ter fórum de discussão de 5, 10 anos e fazer um exercício forte de futurologia, tá? Fazer um exercício sério de futurologia. O que essa crise toda nos mostrou, Janô, e aí não só em todos os setores, principalmente você que tem um histórico muito grande do varejo, é que ninguém estava preparado e nem tinha uma gestão de risco eficiente, né, para enfrentar o que a gente enfrentou. Então, mas você acha que era previsível? Alguém poderia ter feito uma gestão de risco com essa pandemia ou com o primeiro evento trabalhar a gestão de risco? Essa pergunta é excelente. Eu tenho discutido muito isso em diversos fóruns, diversos eventos, diversas reuniões, até na mesa de bar. O que acontece? O que eu acho que essa pandemia ensinou para a gente? Tá? Esse evento ensinou para a gente? Que a gente vai ter que lidar com eventos inesperados. Essa pandemia tem uma característica, Janô. É um evento inesperado, é um evento de altíssima proporção, grandes proporções, mas é um evento que, se você olha
depois que aconteceu para trás, você pensa, velho, ele não era tão improvável. Ele não é tão improvável. Ele é inesperado, mas ele não é improvável. A pergunta é, será que a nossa gestão de risco ela está preparada para eventos inesperados, mas que existe chance grande de acontecer no futuro próximo? Vou dar um exemplo, porque como a gestão de risco, no meu ver, ela é feita de forma equivocada. Tá? Antes de tudo acontecer, eu estava na Tailândia, e aí eu estava no resort na Tailândia, e o cara fez questão, eu sempre gosto de conversar com o gerente, com o diretor, sempre gosto de bater papo, e o cara fez muita questão de mostrar que aquele era o resort mais seguro do sudeste asiático. Falei, por quê? Ele falou, cara, tudo aqui é calculado para aguentar a maior tsunami que já aconteceu, foi aquela tsunami de 2011, se eu não me engano. Tá? Tudo aqui aguenta 30 metros de onda, ele falou. Foi a onda que chegou em 2011. Aí eu falei, beleza. Mas se esse projeto tivesse feito em 2010, vocês estariam preparados para a maior onda que já aconteceu. 1,5 metro, por exemplo. 2 metros, 3 metros. E viria 2011 e desconstruiria tudo aquilo. Então, a pergunta é, como é que a gente se torna preparado para eventos que a gente nem sabe que pode existir, mas que quando a gente olhar para trás e falar, cara, isso daqui tinha chance realmente de acontecer, eu que não enxergava. Tá? É o famoso connecting dots. Quando olha para trás, faz sentido. O que eu falo é que a gente tem que desenvolver uma cultura. A cultura de gestão ensinou para a gente durante anos que a gente deveria ser resiliente. Tá? E 2019, 2020, 2021 mostrou para a gente que ser resiliente não é o suficiente. Basicamente, para quem está ouvindo a gente, qual é a definição de resiliência? Você apanha e volta para o mesmo lugar. Isso. Tá? Você tem que ser resiliente para aguentar o tsunami e olhar para frente, porque pode ter outro tsunami chegando e você não está vendo. Só que eu acho que a resiliência não é o suficiente. A gente tem que discutir um tema que está cada vez mais em voga, que é a antifragilidade. A gente precisa transformar as organizações num ser orgânico, porque o ser orgânico é antifrágil. O ser orgânico, uma vez atingido, em 90% das situações, ele consegue se tornar mais forte. Eu sempre dou exemplo, eu gosto muito de vinho, né? A parreira nasce com 2 galhos, o galho da esquerda e o galho da direita. Uma vez que não vai morrer. Não, nem necessariamente, mas uma vez que você corta um, em vez de ele crescer novamente, o que ele faz? Ele nasce 2 no lugar. Ele se torna mais frágil, porque ele sabe, eu estou num ambiente onde eu vou ser atingido, então eu tenho que multiplicar meus galhos. A mesma coisa, quando você faz uma academia ou quando você faz uma fisioterapia, você está rompendo fibras musculares. E o seu corpo, por sentir que essas fibras musculares estão rompendo, ele cria mais fibras e você se torna mais forte. Então, a minha pergunta que a gente não tem resposta, é como a gente torna as organizações antifrágeis. Eu acho que a sua abordagem orgânica é absolutamente perfeita. Porque, como eu fiz 3 startups grandes na vida, grandes proporcional ao meu tamanho. Sim. Né? Foi a Richa, Zara e a Azul. Se eu não tivesse criado estruturas orgânicas capazes de se autoalimentar e te autoalimentar, eu não conseguiria ter feito nenhuma delas, porque um dos fatos mais importantes é que o líder da organização concentra poder. Olha que concentra poder, perde organicidade e fica tudo em cima dele e não funciona. Mas sensacional essa sua agilidade para discutir assuntos muito acima do que o dia a dia das pessoas consegue. Esse grupo de alunos que está pensando em 2025, eles vieram da onde? Eles são alunos egressos do BBI ou eles são alunos que você capturou em outro ambiente? Cara, excelente pergunta. A comunidade 2025, as pessoas perguntam muito para mim, como é que eu entro? Eu falo, não tem uma maneira de entrar. Tá? Eu brinco que é quase igual o Hotel California, né?
Você pode entrar a hora que as pessoas acharem que você está preparado, você é convidado para alguém que está lá dentro. E eu brinco que ninguém sai porque ninguém quer sair de lá de dentro, né? Não necessariamente são alunos, a maioria são alunos nossos, mas, por exemplo, a gente encontra pessoas que a gente vê que é interessante no mercado. A gente tem os embaixadores da comunidade. E aí a gente chama. Vou dar um exemplo. Outro dia tinha um cara me ligando pelo celular toda hora, um cara de call center. Eu odeio receber ligação de call center, mas esse cara foi diferenciado. Ele fez uma abordagem completamente diferenciada. Eu vi que esse cara era totalmente diferenciado. Cara, falei, cara, posso te adicionar no LinkedIn? Você tem LinkedIn? O cara tem. Comecei a ver, vi os posts do cara, achei fenomenal. Chamei esse cara para a comunidade. Falei, esse cara tem alguma coisa a acrescentar. Então, a comunidade 2025 são pessoas que a gente convida. Então, não são todos alunos. São as pessoas que os embaixadores, os multiplicadores da comunidade. Mais uma vez, a gente quer criar uma comunidade orgânica. Então, assim, eu brinco que você pode ser captado a qualquer momento da comunidade. E a gente entra lá e consegue discutir alguns temas relevantes. Um tema que foi levantado, por exemplo, eu fico muito feliz que foi levantado na comunidade. Ano passado, era um tema que só está começando a se discutir agora. Metaverso. Então, assim, como o metaverso vai mudar a realidade onde a gente vive e como as empresas precisam se comportar perante a isso. Um exemplo claro do metaverso que a gente estava discutindo no ano passado, no início da crise. O metaverso nada mais é do que um universo paralelo, só que totalmente digital. As pessoas, pela primeira vez na história da humanidade, elas ficaram trancadas em casa. Tá? Então, quando você trancou em casa, é como se você tivesse desligado o potencial do mundo real. O mundo real tem um potencial X, ele ficou andando em velocidade abaixo, aquela velocidade, aquela marcha lenta. Sobrevivência. Ficou naquela marcha lenta. Tá? Então, como se estivesse em stand-by o mundo real. As pessoas foram para casa. E as pessoas ou viram que sobrou tempo, então não tinha mais tempo de deslocamento, ou faltou dinheiro. As pessoas não estavam gerando tanto dinheiro. E elas começaram a aprender que existem maneiras de eu gastar o meu tempo de forma produtiva num ambiente totalmente online. E as pessoas começaram a ganhar dinheiro num ambiente totalmente online. Principalmente, olha que interessante, principalmente os jovens conseguem se adaptar muito mais rápido. Né? E já tem a vantagem de terem nascido nessa... Totalmente pesados. Exatamente. E olha a consequência disso, Janot, para o nosso mundo. Vamos pensar bem. Vamos pegar, assim, como acaba estando muito entre Brasil e Estados Unidos. Vamos pegar a base da economia americana, que é uma economia que movimenta muito o mundo. Tá? Como é que é a tradição do jovem americano? Tá? O jovem padrão americano. Ele sai de casa muito cedo. Ele tem essa característica, ele sai de casa muito cedo, diferente do latino, do brasileiro, do italiano, ele sai de casa muito cedo, ele vai para a faculdade e ele costuma trabalhar muito cedo. Então, o jovem americano, o que ele fazia? Ele ia para a faculdade, morava fora, longe dos pais, e geralmente o jovem médio, ou fazia um curso técnico, ele trabalhava, por exemplo, no McDonald's. E ele ganhava, e eu não estou inventando números, esses números são números reais. Antes da pandemia, um colaborador de McDonald's ganhava em torno de $7 a hora. Era a hora de um atendente lá do drive-thru do McDonald's. O McDonald's fica fechado durante 6 meses. Esse jovem vai para casa e começa a trabalhar no TikTok. E começa a trabalhar como streamer de game. E começa a movimentar criptomoedas de games. Começa a movimentar NFT de games. E ele viu que é possível ganhar, em vez de $7, ele ganhar $15 por hora. Quando a economia real reabre, o que acontece? Esse cara volta para o McDonald's. E o que acontece? O McDonald's precisa, em vez de pagar $7, precisa passar a pagar 15 para voltar a atrair essas pessoas do mercado de trabalho. E aí você começa a ter um desabastecimento, o que está se chamando blackout de staffs no mundo. Tá? Não existe mais pessoas disponíveis para executar essas funções menos remuneradas, visto que no metaverso essas pessoas conseguem ganhar muito mais trabalhando na própria casa. Olha as consequências disso para a humanidade. Isso gera uma consequência, lógico, alinhado a outros fatores, desabastecimento, hiperinflação. Como é que a gente lida com isso? Então, assim, a gente precisa adaptar e estar nessas discussões. Assim, não adianta falar, se o metaverso acontecer, não adianta. A gente vai ter agora, a partir de agora, uma discussão que existe 2 mundos. O mundo real e o mundo não palpável, porque eu falo que o outro mundo é real também.
Eu vi uma dia de uma Tá. promoção fantástica, só para encerrar aqui, a Gucci outro dia estava cobrando uma bolsa mais cara no metaverso do que uma bolsa no mundo real. Aí o pessoal está falando, isso é um absurdo. Por que isso é um absurdo? Será que isso é um absurdo? Não é uma resistência nossa, em vez de a gente começar a se adaptar? Então, esses são questionamentos que a gente deve começar a fazer. Agora, o metaverso já existia nas empresas, que é o que eu chamo da comunicação não formal. A comunicação informal já era o metaverso, ou seja, tinha uma companhia que fugia dos trilhos, e você foi consultor muitos anos, que fugia dos trilhos e ia fazendo a sua gestão fora dos padrões da empresa para poder ter mais liberdade, poder ter mais criatividade, poder ter mais correr mais risco. Então, eu já acho que o metaverso já existia, como também aquela conversa que eu sempre tenho com todas as pessoas que falam de valores, propósito. Eu falo o seguinte: o ser humano é indivisível. Você também tinha um outro metaverso, que era ele ser tratado, na hora que ele colocava uma gravata e uma camisa social e um paletó, ele era tratado como um profissional. E chegava em casa, e o cara tinha uma outra realidade que a empresa desconhecia completamente e mais, não queria saber de nada. Mas é só para esquentar e mostrar que, na minha opinião, tem um outro... Já tinha o metaverso. Eu concordo 100% com você. Eu sempre ando recomendando, e aí fugindo de religião, independente de religião ou não, que mudou muito minha vida quando eu comecei a ler, que agora está na moda entre executivos, né? É o Eclesiastes. Né? Eclesiastes, segundo reza a tradição, foi escrito pelo rei Salomão, que, segundo reza a tradição, também era a pessoa mais sábia, uma das pessoas mais sábias da humanidade. E no trecho do Eclesiastes, tinha um trecho bem interessante que ele fala: o sol nasce, o sol se põe, e entre ele se nascer e se põe, acontecem as mesmas coisas. E aí ele tem uma visão meio forte, mas ele fala: tudo que já aconteceu no mundo já aconteceu, tudo que foi criado já foi criado, e não há nada de novo a ser feito. O que eu falo é que existem novas versões. Tá? O mundo vai criando novas versões. Mas sempre existiram mundos paralelos. Sempre existiram realidades paralelas. Tá? O que acontece é, com a tecnologia, a gente tem uma nova versão disso. É uma nova versão mais escancarada, é uma versão mais forte e que exige novas soluções. E mais, que exige velocidade das marcas, das empresas, para reagirem a uma realidade tão escancarada e que mudou muito rápido, Janô. Eu sempre falo que a diferença dessa crise para as outras crises é que ela foi um catalisador de mudanças de uma forma extremamente rápida. Tá? Então, muita coisa que estava latente se tornou óbvio uma vez que você acelerou aquele processo. É como se você fosse colocar um fermento e acelerou o processo. E aí entra aquele papo. A gente começou a separar as empresas que estavam preparadas para viver num ambiente de mudanças constantes. Esse é um ambiente orgânico, tá? De um ambiente que está muito lento. Eu tenho... Depois que eu tive o acidente, eu fiz 5 projetos e vi a lentidão da capacidade de mudança, vi a lentidão de não criticar o estabelecido, e a companhia continuava lá. O que você diria hoje para um jovem que esteja ou já no mercado de trabalho, ou que queira estar querendo ser empreendedor, outro que está querendo ser executivo? Eu gosto muito de lidar com o pessoal que está entrando no mercado de trabalho, tá? É uma coisa que eu gosto, me dá muito prazer. Tanto que a gente tem todos os nossos cursos, a gente tem a versão júnior dele, para pegar o pessoal jovem mesmo. Outro dia, uma amiga minha
da época de colégio, não via ela há 20, 30, muito tempo atrás. Ela falou, tô com um filho aqui, ele é seu fã, ele te segue no Instagram, você topa conversar com ele? Falei, cara, eu topo muito conversar com ele. E eu sei que pode soar arrogante dar dicas, mas uma dica que eu gostaria de fazer se eu tivesse 18, 20 e poucos anos de idade. Eu falo que a gente está tendo um movimento que é o Back to the Basics, né? Vamos voltar ao básico. Há 500 anos atrás, se você pegar Leonardo da Vinci, o que Leonardo da Vinci era? Ele era um artista, ele era engenheiro, ele era arquiteto, ele era cientista. Eu não consigo definir o que Leonardo da Vinci era. Não consigo. E a gente passou 500 anos se tornando especialistas. Você é acostumado a falar, pô, eu sou engenheiro. E aí você pensava como um engenheiro. Eu sou médico. Eu penso como um médico. Eu falo que a nova geração ela vai precisar isso, e a gente vai precisar isso também, se tornar polímata. O que é o polímata? É o cara que consegue, a pessoa, perdão, que consegue ver diversas competências. Hoje, eu sou engenheiro de formação, mas o que eu mais estudo no meu dia a dia, eu adoro estudar, é psicologia. Claro. Psicologia, porque eu falei, eu preciso entender de gente. Então, assim, eu sempre penso como eu me torno um profissional com competências complementares. Cara, a gente lançou o MBA Health semana passada, a nova versão do MBA Health, foi uma procura absurda. A gente teve mais de 500 alunos na primeira turma. Porque o médico está sentindo o seguinte, se ele não souber gestão, ferrou. A mesma coisa se o engenheiro falar, eu não gosto de pessoas, ferrou. Então, a gente tem que mudar a forma, até como a gente educa os nossos filhos, no sentido... Outro dia eu estava na pracinha, passeando com o meu cachorro, e aí eu vi uma avó, a história arrepia contando, né? Eu vi uma avó conversando com a netinha, aí a avó perguntou para a netinha, e aí, o que você quer ser? Aí a netinha respondeu, eu quero ser astronauta ou médica. Aí a avó falou, olha, você tem que pensar muito, hein, porque são coisas completamente diferentes, você vai ter que escolher uma coisa ou outra. Por que a nossa abordagem não é? Legal, como é que você vira, então, astronauta e médico? Então, assim, a gente vai passar no momento que as competências complementares, ciências complementares, irá ser algo muito positivo na nossa carreira. Então, eu acho que se você é de exatas, estude muito filosofia, estude muito psicologia. Se você é de psicologia, estude exatas, que isso faz uma falta danada, tá? Na vida das pessoas, o conhecimento em matemática. Então, assim, a gente ter a consciência, e aí a gente volta para o Basics, né? A gente volta para o Platão, né? A gente volta para o filósofo da antiguidade. Eu sei que nada sei. A gente tem que ter a consciência que a gente sabe muito pouco. Então, a gente está aqui vivendo para aprender e aprendendo competências complementares nossas, que é difícil, tá? Porque a gente tende a aprender aquilo que a gente gosta. Vamos aprender aquilo que a gente não gosta. Vamos também ser um ser profissional mais completo. Essa é a minha visão. Legal. Agora, vamos falar um pouco de varejo. O varejo, ele teve que ser... Ele foi um dos segmentos, ou talvez o maior segmento, que sofreu muitas baixas. Ele sempre teve um conceito de ser uma carreira de baixa qualificação. Então, quando todo mundo pensa varejo, pensa vendedor, gerente, ok, que é uma atividade dura, é uma atividade bacana, mas me fala de varejo. O que a gente pode fazer para melhorar, para trazer o que você acabou de colocar na mesa, essa multiplicidade de assuntos, para qualificar uma pessoa de varejo que lida com gente, encantar gente para poder vender produto para a gente. Porque essa bolsa Gucci, que está mais cara que o mundo físico, pode ter pode ser a explicação pode vir por um caminho. O mundo digital atinge tantos lugares que ninguém tem acesso, pessoas endinheiradas, pessoas que têm desejos escondidos, e esse universo paralelo, o preço estava mais alto do que
a loja, que a pessoa é um habitué, que está sempre lá, etc. Primeiro, obrigado pela pergunta. Fica até sem graça, porque você é o maior especialista em varejo que eu conheço. Então, responder essa pergunta vinda de você, inclusive por isso que a gente montou junto aí o nosso MBA em Varejo 4.0, né? Respondendo sobre varejo, Janô, eu acho que não só o varejo, tá? Qualquer indústria, mas muito isso no varejo. Eu vou responder com uma frase. Eu fiz, há 5 anos atrás, um projeto social aqui no Rio. Foi o primeiro endowment fund voltado para regiões de fragilidade, favelas, comunidades do tipo. E a gente arranjou alguns patrocinadores, e eu não vou citar o nome, mas um dos patrocinadores era um banco, tá? A nível mundial, world class, um banco europeu. E eu me reuni com o presidente desse banco, e ele falou uma frase para mim que eu guardei muito. Isso há 5 anos atrás, antes de surgir os bancos digitais. Antes de surgir o Nubank, surgir C6, ele falou, gente, banco vai virar commodity. Vai sobreviver o banco que criar significado na vida das pessoas. Semana passada, o Nubank abriu capital na Bolsa de Nova York. Se tornou o maior banco latino-americano. Destruiu em valor de mercado Itaú, destruiu o Bradesco, destruiu o Banco do Brasil e assim vai. Santander Brasil, tudo ficou para trás com o Nubank. O que o Nubank fez nos últimos 6 anos foi criar significado na vida das pessoas. Acolhimento, mandar carta para os usuários, entender a necessidade de cada usuário, permitir o usuário customizar o cartão, dar crédito quando o usuário precisa, mesmo que embora pouco crédito. Então, assim, ele criou significado na vida das pessoas. Por que esse presidente desse banco falou isso? Porque é o seguinte, cara, uma vez que você cria significado na vida das pessoas, essa pessoa vai ser fiel a você. No mercado de commodity, você precisa de pessoas fiéis, porque é muito fácil ser infiel no mercado de commodities. O preço quase igual, a qualidade quase igual e a oferta quase igual. Preciso criar um diferencial competitivo sustentável para isso. E eu falo que as marcas, o varejo, assim como o banco no passado, ele precisa criar significado na vida das pessoas. Então, assim, se eu sou varejo, como eu crio uma experiência expandida de consumo para o meu cliente? E aí eu vou dar um exemplo. Janô, eu não tenho processo de decisão onde eu vou comprar. Eu não pesquiso preço. Graças a Deus, eu posso ter uma situação um pouquinho melhor de não precisar pesquisar preço, mas eu vou direto na Amazon, porque eu tenho uma experiência maravilhosa na Amazon. Se o produto estiver na Amazon, eu vou comprar na Amazon. Eu sou super fiel à Amazon, eu sou um defensor da Amazon. Eu faço propaganda e o Jeff Bezos nunca me pagou nada para isso. Porque a Amazon sempre teve uma experiência de consumo fantástica comigo. No momento da pandemia, olha que legal. Quando é que eu virei fã da Amazon? No momento da pandemia, onde eu comprava qualquer coisa e a coisa ou não chegava ou demorava 2 meses para entregar. Cara, eu sou colecionador de coisas antigas. Eu comprei isso daqui é um brinquedo da minha infância. Eu encontrei igual e comprei num site na internet. Isso daqui demorou 4 meses para chegar durante a pandemia. A Amazon entregava em 24 horas. Tá? Isso criou um potencial, um acolhimento para mim. Eu falei, cara, eu posso contar com ela. Então, assim, como é que as marcas criam significado na vida das pessoas? E aí, de diversas formas. Tá? Cada marca vai ter que pensar como ela cria significado para o seu público específico. Uma vai ser acolhendo valores e causas do seu público. Outras vai ser prestando um baita nível de serviço. Outras vai ser esteja onde seu público estiver, eu vou estar lá colado com você. Então, assim, mas as marcas não vão poder ser só mais marcas. Então, acho que o grande desafio é, mais uma vez, organicidade. As marcas precisam namorar com seus públicos. Precisam criar uma relação de confiança. Então, assim, até você foi presidente da Zara, por exemplo. Eu, basicamente, hoje em dia, roupa, para mim, eu só compro na Zara. Por quê? Porque eu tenho confiança que eu posso comprar em qualquer lugar do mundo. O tamanho está padronizado, eu não preciso nem experimentar. Então, assim, as brancas da Zara, praticamente 90% são da Zara. Hoje, coincidentemente, eu estou com uma que não é da Zara, que os outros estavam lavando, passando. Mas 90% são da Zara, porque eu tenho certeza, se eu estou na Espanha, e eu viajava muito antes da pandemia, se eu estou nos Estados Unidos ou se eu estou no Brasil, eu não preciso gastar tempo entrando na loja e comprar.
eu posso comprar online ou ir lá na loja pegar, que eu tenho certeza que aquele tamanho vai funcionar. Tá? Criou um significado na minha vida. Então, a gente está falando de criar significado e fala para os nossos pessoas que estão nos assistindo, fale um pouco sobre o curso que nós criamos. Vamos falar. O Varejo. Eu não gosto de fazer merchandising, mas vamos aproveitar e falar um pouquinho. Cara, o que a gente é... Não é merchan. A gente está falando de uma coisa que é fato, é sério. Exatamente. E, cara, o que eu acredito, eu acho que o Janot acredita também. A gente tem que criar significado na vida das pessoas. Tá? Foi o que a gente estava conversando. E o varejo, ele é um mercado que foi visto durante 200 anos como uma escola informal do próprio varejo. Só que a gente viu que a velocidade que o mundo muda, a velocidade que as coisas mudam, a velocidade que a gente está se profissionalizando, isso não era mais suficiente. A gente precisava ter uma escola que discutisse em altíssimo nível pautas importantíssimas do varejo e mais, a nível mundial, a nível world class. Tá? O que se faz melhor no mundo em termos de varejo. E por isso, tanto eu quanto o Janot, a gente reuniu um time, que é o time que eu considero referência no mundo, para discutir o varejo 4.0. E o que eu falo do varejo 4.0? É o varejo, as melhores práticas, padrões do varejo, mas por que a discussão 4.0? Porque ela tem que estar conectada à indústria 4.0. Ela tem que ser uma experiência expandida. Vamos discutir nível de serviço, vamos discutir marketing digital, vamos discutir posicionamento de marca, vamos ter uma discussão de altíssimo nível, tá? Em termos do varejo. E uma coisa que eu acredito muito e que muitas empresas de educação não entenderam ainda é que a gente precisa democratizar a educação. Então, uma preocupação nossa, minha, do Janot, foi montar um curso de altíssimo nível, aí altíssimo nível eu estou falando, nível Harvard, nível Stanford, ofertando no Brasil com escala. Então, a gente precisa do mecanismo online, tá? Mesmo online, com contato tete-a-tete também com o professor, porque o network é importantíssimo nesse setor. Eu falo que eu posso assistir uma aula gravada do Obama, mas se eu não tiver pelo menos um encontro ao vivo com o Obama, eu não posso dizer que eu tenho network com o Obama. Seria feio e falso dizer isso, mas a nossa metodologia prevê encontros ao vivo também com os professores, discutindo melhores práticas do varejo e de forma democrática. Tá? Você não precisa pagar milhares de reais para ter acesso ao conteúdo. Isso é uma preocupação muito grande. Tá? E uma abordagem bastante focada no novo, no antigo, e com muita visão orgânica, né? Essa que é a grande verdade que a gente está fazendo nesse curso. Trazendo executivos, né, Janot? Trazendo quem fez, quem realmente tem cases, quem realizou. Tá? Isso é uma preocupação nossa em fazer um curso 0% acadêmico, 100% orientado à prática, 100% de profissionais com uma baita experiência internacional, tá? Porque isso é outra característica desse novo mundo. Embora as fronteiras estejam fechadas ainda para ciclo de pessoas, as fronteiras para conhecimento e produtos nunca estiveram tão abertas. Tá voando. Tá voando. Né? Então, assim, a gente precisa saber que hoje em dia um profissional, ainda mais, por exemplo, home office, antigamente para você trabalhar na sede do Facebook, eu ia ter que ir para São Francisco. Hoje em dia, eu consigo trabalhar na sede do Facebook aqui da minha casa, na Zona Sul do Rio. Tá? Então, assim, um profissional, hoje em dia, ele precisa ser um profissional global. Ele vai estar competindo com todo mundo. Lang, eu estou muito impressionado com você. Eu acho que uma conversa que a gente está levando aqui é uma conversa de altíssimo nível e eu quero agradecer a você por esse seu tempo, pelo seu conteúdo e pela sua energia de querer passar o conhecimento, porque o preço, a condição é boa, cabe em vários bolsos para se prepararem melhor para o mercado de trabalho. Eu que agradeço, Janot, é um prazer enorme estar com você. Pessoal, para deixar um recado aí final, quem quiser me adiciona, quem tiver qualquer dúvida sobre o programa de varejo,
pode me adicionar no Instagram, conversar comigo. Eu estou totalmente disponível para conversar com todo mundo que quiser conhecer um pouco mais do programa, @RodrigoLang, L-A-N-G, no Instagram. A gente sempre tem também um programa de bolsas. Toda a turma nossa, a gente abre e seleciona de 20 a 30 bolsistas a preço de custo, que são pessoas que a gente seleciona com muito carinho para trazer para dentro do nosso curso, que a gente acredita que sejam pessoas multiplicadoras desse conhecimento. Então, o nosso foco realmente é transformar a sociedade através da educação. A gente no BBI, o pessoal da PJ, a gente compartilha de um valor único, que é o valor a gente acredita no poder transformador da educação. E só a educação realmente de altíssimo nível, discutindo temas do futuro, educação que olha para frente, vai conseguir alavancar nós como país, nós como sociedade, mudando gaps que a gente tem como produtividade. A gente precisa conversar sobre produtividade. É um prazer estar aqui com você, Janot. Muito obrigado. Legal. Muito obrigado e agradeço. Foi muito bom. Então, fico aqui no ar com Pedro Janot, Rodrigo Lang, e até uma próxima oportunidade. Tchau. Um abraço, pessoal.